Bom dia, boa tarde, boa noite, camarada. Mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. Meu nome é João e nós vamos começar uma nova sequência sobre dialética, sobre alguns autores da dialética. A gente vai ver Adorno e a dialética hoje, depois nós vamos ver Lukács e a dialética, depois Lenin e a dialética, Trotsky e a dialética, tá? Talvez a questão da física quântica e a dialética também, tá bom? É, vamos pro vídeo, tá? Pra gente começar a debater essa ideia. O Adorno, ele é da escola de Frankfurt, que é uma escola alemã, e ele é um dos teóricos dessa escola mais simpáticos, que causa mais empatia. Ele é um bom personagem, vamos dizer assim. E o que eu vou expor aqui, eu não concordo com ele, com as suas ideias centrais, mas como ele é um dialético, eu tenho uma relação boa com ele, mas, apesar de não ter total acordo com ele, tá? Eu vou basear em dois livros aqui, que é o Dialética Negativa e Introdução à Dialética, tá? O Introdução à Dialética acabou de sair em português, eu li em espanhol, mas acabou de sair em português também, acho que pela Voz, se eu não me engano, tá? Vamos começar pela introdução que ele faz da dialética. Ele apresenta duas ideias interessantes. A dialética, de acordo com ele, aceita uma afirmação e sua afirmação oposta. Por exemplo, o homem é determinado socialmente, isso é uma afirmação. Qual é a afirmação oposta? O homem é determinado biologicamente. Isso é uma afirmação oposta. Nós temos duas afirmações. O homem é determinado socialmente e o homem é determinado biologicamente. Qual é o erro das duas afirmações? O erro é que elas são unilaterais, tá? Cada uma delas por si mesma acerta e erra, porque acerta uma parte da realidade e exclui outra parte da realidade. O que o Adorno diz é o seguinte: como a realidade é complexa e uma totalidade, a realidade aceita uma afirmação e a sua oposta, ou seja, é tanto verdade que um homem é determinado socialmente, quanto é verdade que ele é determinado biologicamente, tá? Então, como a realidade é complexa, uma totalidade complexa, é comum que uma afirmação e sua oposta sejam ambas verdadeiras e ambas possam ser aceitas na teoria, tá? Então, essa é uma contribuição bem inicial do Adorno sobre o que é dialética. A segunda contribuição é que ele diz que a dialética ela não refuta uma ideia. Assim, a forma dela de refutar não é contrariando a ideia. O que a dialética faz é pegar uma ideia adversária, uma ideia inimiga, e desenvolve essa teoria até o limite que ela se torna uma outra teoria. Então, de acordo com ele, a dialética pega uma ideia, uma concepção, que tem elemento de verdade e tem elemento de erro, e pega essa teoria e desenvolve ela até ela se tornar uma outra teoria. Isso é muito bonito, né? Isso é lindo, na verdade. Assim, esse procedimento dialético de pegar uma teoria adversária e desenvolver ela até o ponto que ela torna uma outra teoria é uma observação muito bonita do Adorno. Eu acho muito bonito isso. Por exemplo, o Kant fala de espaço e tempo como categorias que a gente tem que usar na pesquisa, né? O que o Hegel faz? O Hegel faz essa ideia de espaço-tempo e desenvolve até o limite do Kant. O Hegel desenvolve essa teoria do Kant até o limite de dizer que tudo é histórico. Então, a humanidade tem uma história, por exemplo. Então, essa ideia de espaço-tempo que foi tratada de forma simples e pequena em Kant foi desenvolvido por Hegel até o limite. Esse é um exemplo do Adorno, tá? Eu tenho acordos e discordâncias dessa observação do Adorno. Por exemplo, o que acontece muito na teoria é que surgem teorias opostas. Tá? Na história do pensamento, você tem tem duas teorias opostas unilaterais. Você tem uma teoria unilateral que vê só um aspecto da realidade e uma outra teoria unilateral que vê só outro aspecto da realidade. As duas acertam e erram porque são unilaterais, elas vão demais para uma ponta, para um extremo e para outro extremo. O que a dialética faz? A dialética vê a verdade e o erro das duas teorias e ela funde numa terceira teoria.
essa terceira teoria já não é unilateral. Explica porque as outras duas teorias acertaram onde acertaram e onde elas erraram onde elas erraram. Tá? De modo que o confronto de ideias permite à dialética chegar a uma terceira teoria mais completa, mais totalizante. Eu estou destacando essa palavra totalizante porque vai ter um detalhe aí, tá? Muito importante para Adorno. Então, essa ideia do Adorno, que Adorno expõe, que a dialética desenvolve uma teoria adversária até ela se tornar uma outra teoria, é bonito, é elegante. Mas não é exatamente assim. O que acontece muito é que duas teorias opostas unilaterais, extremas, são ressignificadas numa terceira que explica elas duas, né? A gente consegue explicar até porque um teórico acertou e errou, tá? Ao mesmo tempo. Por exemplo, no meu livro, eu pego uma teoria do Mesaros. O Mesaros diz que não existe mais crises cíclicas. O que existe é uma crise contínua, uma crise permanente. Tá? Não existe mais crise econômica regular, existe uma crise econômica permanente. E essa teoria está errada. Tá? E existe a teoria oposta, eu já até expus aqui no grupo, aqui no canal. Existe a teoria oposta de que não, Mesaros está errado, existe só crises de econômicas regulares de 10 em 10 anos no capitalismo, como sempre foi, como Marx teorizou. E o que eu percebi, e isso analisando a empiria, que de 10 em 10 anos existe uma crise cada vez mais profunda do capitalismo. Existe uma tendência do capitalismo ter crises cada vez mais duras. Então eu consegui fundir a ideia do Mesaros de que existe uma crise permanente e a ideia dos outros marxistas que existe uma crise apenas regulares, de 10 em 10 anos. De que forma? Dizendo que as crises de 10 em 10 anos são cada vez mais profundas, cada vez mais duras. Eu fundi as duas teorias. Numa terceira teoria. Para isso eu não usei uma lógica, tá, gente? Eu fui para a empiria também, tá? E eu fui à pesquisa, eu fui atrás, tá? da realidade. E isso permitiu essa terceira resposta que explica por que o Mesaros achou que tinha uma crise permanente, porque as crises estão cada vez mais duras, então é incompreensível que ele pense em uma crise permanente. E eu expliquei por que os marxistas mais dogmáticos pensam apenas a crise como em Marx, de 10 em 10 anos, uma crise econômica e tal, então, que é chamada de crises regulares, crises cíclicas. Então, entendeu? Houve essa combinação numa terceira resposta mais correta. Tá? Dito isso, Adorno ele faz uma crítica da dialética. Né? O que ele diz? Ele diz que o Mesaros, que nós vamos debater em outro vídeo, disse que a verdade é o todo, porque se você deixa de olhar as coisas de forma parcial, as partes, de forma parcial e passa a ver o todo, você chega à verdade. O Adorno associa o todo, a totalidade da realidade ou do conhecimento, ao totalitarismo. Ou seja, a necessidade de uma ditadura, de um nazismo, de um stalinismo, tal, de um bonapartismo, de uma ditadura militar. Então essa ideia de totalidade está aliada a uma ideia de esconder o conflito, esconder a contradição. Então ele diz que a categoria central da dialética não deve ser a totalidade, onde tudo é harmônico, mas a ideia de contradição, onde tudo é conflito. Tá? Eu estou usando a palavra vulgar, conflito, mas para facilitar. Tá? Então, para ele, o central da dialética é a contradição. Quando você tenta ver o todo, um todo harmônico, você está escondendo o que não deve ser escondido, que é a contradição. Então, por exemplo, existe a contradição entre a operária e a burguesia. Tá? Existe uma contradição entre a classe operária e a burguesia. Se você for ver a totalidade, de acordo com Adorno, você não vai ver o conflito entre o operário e a burguesia, você vai ver uma associação entre eles, para a sociedade funcionar. Então, a visão totalizante para ele esconde a contradição. Tá? E aí ele faz uma crítica que a dialética hegeliana ela pensa na ideia de identidade dos opostos. Que os opostos são idênticos, não só eles têm uma unidade e têm uma identidade. O que o Adorno diz? Nós temos que afirmar a diferença. Isso vai fazer escola, tá? Na dialética negativa dele. Até hoje, muitos teóricos focam na ideia de diferença, no lugar de identidade. O que ele diz é que a ideia, por exemplo, tem a qualidade e a quantidade. Se você tenta igualar igualdade e quantidade como se fosse a mesma coisa, os opostos, qualidade de um lado e quantidade de outro,
você está forçando uma unidade. Então ele quer afirmar que há de fato uma diferença entre eles e essa diferença tem que ser afirmada, assim como uma contradição entre eles. Tá? Em outro vídeo eu expliquei aqui que, por exemplo, no exército, no mundo militar, a quantidade de soldados é em si mesmo uma qualidade do exército. Veja só, a quantidade é uma qualidade. A quantidade de soldados é em si mesmo uma qualidade do exército, ou seja, o quantitativo se tornou qualitativo. Então, o Adorno ele tem essa afirmação de afirmar a contradição contra a unidade forçada e afirmar a diferença contra a ideia de identidade. O problema é o seguinte, aqui eu faço a crítica ao Adorno, porque a ideia de diferença e a ideia de diversidade já está diante de nós, já está no meio de nós. Ou seja, quando a gente olha a realidade, a gente só vê diferença e diversidade, a gente não vê identidade. Para você ver a identidade no profunda das coisas, a identidade oculta das coisas, você precisa fazer ciência, você precisa fazer filosofia. Então, a grande dificuldade científica é descobrir a unidade das coisas, porque a diversidade e a diferença já está diante de nós. A gente já vê a diferença das coisas, a diversidade. O grande tchan, vamos dizer assim, a grande sacada é descobrir qual é a identidade interna das coisas. Eu acho que é isso que o Adorno não vê, entendeu? Ele trata isso como um erro do pensamento ocidental, ou seja, você tinha, por exemplo, Tales, que dizia que tudo, Tales de Mileto, o primeiro filósofo, eu posso estar aqui cometendo uma gafe de não associar direitinho os nomes, mas parece que foi Tales, se eu não me engano, que disse que tudo é água. Então teve a ideia de que tudo é água no início da filosofia, que tudo é fogo no início da filosofia, que tudo é ar no início da filosofia, ou seja, a ideia de que tudo, além de ser diverso, é no fundo a mesma coisa, tá? Tudo é átomos, que a gente teve na filosofia e teve na, na física recente, né? Então a ideia de que tudo é átomos, tudo é um, tá? Essa ideia caminhou por toda a história da filosofia ocidental e o Adorno é contra essa racionalidade que tenta forçar uma identidade daquilo que é diferente. Porém, a crítica que eu estou fazendo é essa, assim, essa identidade é a questão mais difícil, tanto que ela fundou a filosofia. Essa identidade é a questão mais difícil de, de conseguir, entende? Então, a grande tarefa é ver na diferença a identidade, mas para Adorno não. Para Adorno a gente tem que afirmar a diferença. E, inclusive, ele associa a ideia de identidade até ao nazismo. Assim, eu acho que ficou meio forçado. Que é a ideia de que você tem que ser os idênticos, os arianos, os homens brancos, loiros, alemães contra os judeus que devem ser exterminados, o diferente deve ser exterminado. Esse raciocínio é meio forçado, tá? Porque a identidade contra a diferença pode afirmar também que os judeus, os negros, são iguais a nós, os diferentes a nós são iguais a nós. Há uma identidade com o diferente. O negro é diferente, mas é igual. O judeu é diferente, mas é igual. Tá? Então é um pouco forçado. O Adorno ele é um cara, ele tem um certo pessimismo associado. Ele é meio mágico assim a figura dele, mas não é um grande teórico não. Eu até tenho simpatia por algumas ideias dele, mas conheço as ideias dele, mas ele não é tudo isso. Ele não é tudo isso, apesar da imagem do espírito carismático dele, tá? Então ele afirma que, relembrando que o todo é o falso, ele associa, isso também é forçado, associar a ideia de todo na lógica a totalitarismo, porque eu uso o próprio argumento dele no livro Introdução à Dialética, que o todo abarca teses opostas dentro de si, ou seja, uma verdade e sua afirmação oposta são ambas verdadeiras no todo, tá? Isso é o inicial para a gente expor sobre a ideia do Adorno. Sobre a questão da contradição, ele afirma que a contradição é a categoria central, tá? Na verdade, se a gente for mais cauteloso, existem três categorias centrais da dialética: a totalidade, que ele nega, a contradição, que ele afirma, e o movimento. Então você tem totalidade, contradição e movimento como as três categorias centrais da dialética. Não precisa ser só uma com uma contradição em Adorno ou só uma com a totalidade em Lukács, tá?
Existem três categorias centrais da dialética. Totalidade, você tem que ver o todo. A contradição, tem que ver a contradição daquela realidade. E o movimento, ou seja, sua história, seu desenvolvimento, de onde veio para onde tende a ir, tá bom? É isso, até o próximo vídeo.